Boa noite para todos, de novo, vamos lá. Temos a nossa ceia, agora vamos para a nossa parte de avisos. Hoje é um culto um pouco diferente, né, só a liturgia, o culto é o mesmo. Mas a liturgia, né, hoje nós fizemos a ceia, os hinos, junto com as outras músicas que não são hinos propriamente dito, mas vamos agora para os avisos, para as mensagens. Eu queria antes reconhecer os visitantes. Eu tenho aqui, olha, alguém anotou para mim aqui, eu vou pegar já o nome de 3 visitantes que são pela primeira vez aqui. Quer ver? Nós temos o senhor Antônio, Lucilene e Lindalva. São os 3 ali, né? Nós temos uma lembrança para vocês, já vamos entregar lá, está entregando. Prazer, que Deus abençoe vocês aqui, viu? Deus abençoe bastante mesmo. Sejam muito bem-vindos, viu? Deus abençoe. Talvez, acho que tem outros visitantes, mas não pela primeira vez. Talvez tenha aí nas redes sociais alguém que está nos visitando pela primeira vez. Então, seja bem-vindo. Todos os visitantes são bem-vindos. Que Deus possa falar no seu coração nesta noite. Esse é o nosso desejo. Bom, nós temos algum aviso mais? Temos, sim. Irmãos, o mês está acabando. Na verdade, eu ia falar o ano, e é verdade, hein? O ano já está acabando. Hoje o coral já está ensaiando os musicais de Natal, para você ter uma ideia. Então, a gente tem bastante atividade. O segundo semestre para a nossa igreja, geralmente é muito cheio de atividades. É bastante, graças a Deus por isso. Na semana que vem, à noite, no dia 31, às 18h30, nesse horário aqui, nós teremos um culto que também será uma liturgia diferente. O culto sempre é o mesmo, pregação da palavra e adoração. É sempre isso que nós fazemos aqui. Mas na semana que vem, esta parte, a administração do culto, será feita pelo Ministério dos Adolescentes. Escolheram um tema que é Ide, baseado em Isaías, capítulo 6, verso 8. Tá bom? Então, no próximo domingo, às 18h30, esperamos você para este culto especial. De manhã, escola dominical, normalmente, tá bom? Mas à noite será este culto. E daí acabou agosto. Mas em setembro, nós temos o nosso Dia da Família, ou o Encontro das Famílias. Irmãos, tá lá, procurem a Jéssica. Como eu faço questão de falar, não sei quem é Jéssica, ou não encontrei a Jéssica. Fale com um de nós que está aqui na frente, qualquer um vai encontrar e vai te dar o nome. Hoje alguém me perguntou assim, pastor, é só para as famílias da igreja? A princípio sim, mas você quer levar uma família, você quer levar um convidado, você fala com a Jéssica, tá bom, a gente vai inscrever o seu convidado. Às vezes tem alguém que, sei lá, não é da família propriamente dita, mas é alguém que está com você, não sei, então você pode falar, a gente vai pensar, é que nós temos umas vagas limitadas, queremos dar prioridade para os membros, tá bom? Mas pode falar, olha, tal pessoa não é membro, ainda mais você, imagine, só você que é membro. Aí sua mãe, seu pai, seu esposo, sua esposa tem que participar, e não tem jeito, tá? Família que encontramos é todos que fazem da igreja, mas se tiver mesmo assim, um visitante, você às vezes está, uma família, alguém que você está evangelizando, fala, eu gostaria que fosse, você fala com a Jéssica, e a gente vai dar um jeito de colocar essa família junto lá, tá bom? Dia 6 de setembro, porque seria no dia 7, que é um domingo, então será no dia 6, é um sítio aqui perto, no mesmo lugar que fomos o ano passado, tá bom? Eu acho que é só isso, minha irmã, só, então, tá bom, obrigado. Então agora, as crianças de 4 até 8, vão sair, eu acho que eles já estão, se não estão ensaiando as coisas de Natal, eles já estão preparando para isso, viu? Então, crianças podem sair, e você aí que está em casa, ou nossos visitantes aqui, outros, por que as crianças saem? Irmãos, elas saem porque elas têm um culto na linguagem delas, tá bom? É só por isso, tá? Deixa eu só achar aqui. As crianças saindo? As crianças saem. Muito bem. Nós estamos aqui estudando, irmãos, os milagres de Jesus Cristo
relatados no Evangelho de João. João, ele relata 7 milagres, que ele destaca esses 7 milagres, e aí nós estamos falando de cada um deles. O pastor Ney hoje de manhã deu uma dica, né, do que vai ser o meu próximo aqui, né? O meu próximo serão os 7 eu sou, que Jesus fala lá no Evangelho de João. Tenho lido esse Evangelho de João, tenho pensado em como fazer uma série de mensagens que eu acho mais a sequência melhor. Então, nós vamos tentar fazer isso. Mas, se não puder fazer esse ano, faço ano que vem, não importa. Agora eu quero continuar nos 7 milagres que João relata em seu Evangelho. Nós já vimos 4 deles, né? Eu anotei aqui para não me perder. Primeiro, a gente já sabe, não, aí é fácil, quando Jesus transforma água em vinho lá nas bodas de Caná, da Galileia. Depois ele cura o filho daquele oficial do rei, não é aquele que fala, olha, vai uma só palavra e será salvo. Então, esse oficial do rei, ele acaba e cumpre. Depois ele cura o homem no tanque de Betesda, que foi o que nós já vimos. Na semana passada, nós vimos a alimentação de 5.000 pessoas. Foi isso. E na semana passada, quando eu falei dessas 5.000 pessoas, eu disse, olha, entre Jesus multiplicar os pães para 5.000 pessoas e entre ele falar que ele é o pão da vida, tem um milagre no meio, que é Jesus andando sobre as águas, que é o 5º milagre. Hoje será o que nós vamos estudar, tá bom? Só uma coisa, quando eu falei do oficial do rei, não oficial do rei não é aquele que ele diz para ir, não, ele cura só, né? Mas vocês já estudaram. Não lembra? Eu também não lembro. Então volta lá no YouTube e procura lá, tá bom? É só você seguir lá, tem a sequência, você pode procurar lá nas últimas vezes que eu preguei, sempre foi sobre esses 5, até agora, hoje é o 5º milagre. O 5º milagre está relatado em João, capítulo 6. Então, nós vamos lá para João, capítulo 6. Abra aí, por favor, no verso 16. E talvez você não esteja familiarizado com a Bíblia. Dentre os livros que são classificados na Bíblia, nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento. A Bíblia é dividida no Novo e no Antigo Testamento. Quando Jesus nasce, a partir do nascimento de Jesus, é chamado de Novo Testamento, tá bom? Ou Nova Aliança. Normalmente vem escrito na sua Bíblia Novo Testamento, que começa com o relato de Jesus. Aí você vai encontrar, logo nos primeiros livros do Novo Testamento, 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Quem são esses? São 4 pessoas inspiradas pelo Espírito Santo que contam a história de Jesus. A mesma história? A mesma história. Pontos de vista diferentes. Então, na verdade, estes evangelhos, eles são complementares, eles complementam a história um do outro. Por exemplo, em alguns evangelhos, eles repetem o mesmo que foi contado, e outros eles omitem. E outros eles falam que só tem nele. Então, por exemplo, quando nós vimos lá a multiplicação dos pães, não, mas antes, o paralítico de Betesda, só tem João, não tem nos outros. E esse de hoje? Hoje, Jesus andando sobre as águas, só vai ter no evangelho de Mateus, Marcos e de João. Não vai ter no evangelho de Lucas. Mas nós, como é um trecho bem pequeno, nós vamos ler os 3 textos, tá bom? Porque um complementa o outro. Vamos começar por João, que é o que eu me propus, né, a falar. É um dos milagres, ou dos sinais que João relata. Lembrando sempre que João diz, olha, Jesus fez muito mais milagres, mas estes era para você saber que Jesus é o Filho de Deus e que você pode ter a vida eterna no nome dele. Eu queria que você pensasse nisso. Sempre os milagres são para nós sabermos que Jesus é o Filho de Deus. João capítulo 6, verso 16, diz assim: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro.
e ainda Jesus não tinha vindo a eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus, andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele, Jesus, lhes disse: sou eu, não tem mais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Esse é o relato de João. Se você for comigo em Mateus, vamos lá para Mateus? Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, você vai ver o mesmo relato, com alguma diferença. Um detalhe a mais ou a menos, dependendo da visão e do que é que Deus quis falar através daquele escritor. Então, Mateus, esse milagre está relatado a partir do verso 22 do capítulo 14. 14, 22. E diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com eles. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aqui, Mateus já relata que Pedro saiu do barco, andou, afundou. João não falava isso. E Marcos? Vamos lá para Marcos? O terceiro relato, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, ele também não vai relatar isso não. Vai ser bem sucinto. Vamos lá, Marcos capítulo 6. No verso 45 diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. A primeira coisa que nós vamos notar aqui é que temos que ler as três. Cada um conta uma coisa diferente. É o mesmo milagre. Cada um vai acrescentando. Um fala que Pedro andou, que o outro não tinha falado. Ou esse daqui fala que eles não tinham compreendido nem o milagre da multiplicação. Os outros não falam. Pastor, o que é o milagre da multiplicação? Vai lá no YouTube, lá semana passada você encontra, tá bom? Que dá para falar hoje.
Mas só para saber. Então vamos no relato de João, e eu já vou lhe prevenindo que nós vamos ter que dar pulos para os outros relatos. Tá bom? Porque é uma história só. Então, imagina 3 pessoas te contando, e um fala assim, mas teve isso também. E aí está contando, não, mas também teve isso. É mais ou menos por aí. Então, vamos lá. Olha como que João fala e como os outros falam. João capítulo 6, verso 16, diz assim, e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Ponto. É isso que ele fala. Só que vamos procurar detalhes. Tem mais coisas atrás disso. Eu estou deixando sempre João aqui, mas eu falei, nós vamos ter que passear por outros textos. Mateus, no capítulo 14, se você não conseguir chegar lá, não se preocupe, eu vou ler todos, tá? Olha, Mateus capítulo 14, como é que ele fala? O João só fala isso daí. Irmão, desceram para o mar. Já Mateus dá um detalhe. No capítulo 14, verso 22, ele diz assim, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Irmãos, Jesus foi orar. Pastor João não fala isso, mas nós analisando os 2 textos, a gente pode imaginar por que ele foi orar. Qual a razão? Bom, tudo indica. Volta para João, capítulo 6. Nós começamos no verso 16. Quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Mas e quando veio a tarde antes, o que tinha acontecido? Se você voltar no verso 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se, ele só para o monte. Irmãos, Jesus foi orar porque o povo queria fazê-lo rei. E não era a hora, e nem era aquilo que era a vontade do Pai. Porque, como eu disse na semana passada, eles queriam fazê-lo rei porque ele tinha multiplicado o pão. Então, o problema do déficit público já tinha acabado. Tinha pão, não precisava de sacrificar o povo, não precisava de aumentar imposto, e o principal era ter comida. Já tinha comida. Eles queriam, mas Jesus foi orar. E se você depois vai perceber nos outros relatos, eu só vou voltar para ver uma palavra, tanto Mateus quanto Marcos usam esta palavra. Então eu vou até em Marcos aqui, que vai ser mais fácil para mim. Quer ver? Olha, verso 45, do capítulo 6 de Marcos. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Mateus também usa a palavra obrigou, que na verdade constrangeu, insistiu. Só. João não fala isso. Mateus e Marcos falam. E aí, permitam, a novela fluiu. Eu fiquei imaginando os discípulos ali do lado de Jesus e o povo, vamos fazê-lo rei. A pessoa já pensou, amigão do rei? Não era ruim. Poxa, esse pessoal vivia sendo perseguido. Vivia sendo, né? Eles saíam de um lugar, né? O pastor Neil leu hoje de manhã, né? Que Tomé chega a dizer, vamos lá para morrer com ele, porque queriam matar. Chega aqui, o pessoal quer fazer rei. Aí eu vou brincar aqui, olha, O Discípulo Pecador. O nome da minha novela é O Discípulo Pecador. Eu já chegava e falava assim, bom, já que é assim, senhor, vamos pensar aí no ministério para mim, né? Afinal, vamos lá, eu não sou do partido da oposição, eu sou do partido da situação. Vamos lá. Eu quero também ser amigo do rei. Já que o povo está aplaudindo, por que não eu ganhar os aplausos também? Não é? Vou brincar com vocês, hein? Grupo de louvor, cuidado. A música nos encanta. E nós estamos vendo aí o mundo gospel encantado com pessoas esquecendo de Jesus.
encantado com as pessoas. Eu quero ouvir tal pessoa. E vai no show e paga. Nada contra, hein? Vocês são cantores aí, continuem, estão louvando a Deus, não tem problema. O problema não são vocês que cantam, são os ouvintes. Que pagam para ir no show ver uma pessoa e não vêm de graça numa igreja. Esse é o problema. Nós somos os discípulos pecadores, viu? Eu e todo mundo que faz isso. Então, eu acho que Jesus foi orar. Orar pelos discípulos, orar por ele, porque era 100% homem, 100% Deus. No momento de exaltação, como estava Jesus sendo exaltado, ou no momento de problemas, irmãos, é bom a gente pensar em orar. E por que a minha novela foi para o lado do discípulo pecador? Eu vou voltar só um pouco em Marcos, um texto que eu li aqui, olha, que eu falei que Marcos relata isso, os outros não relatam. Marcos capítulo 6, verso 52, que é logo depois desse milagre, tá? Depois que sai do barco. O escritor evangelista Marcos diz assim: pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E que é uma coisa que mais endurece o coração, que dá mais tumor no coração do que o orgulho. O orgulho é um tumor no coração. O coração fica duro. Eu me acho. Não é aquela história, a última bolacha do pacote, eu me sinto, sou eu. Será que não era isso? Por que eles não compreenderam? Eu não sei. O que eles não compreenderam ali? João depois vai falar, né, que eles não tinham compreendido, quando muitos abandonam até Jesus lá, quando ele fala que é o pão da vida. Mas eu vou voltar aqui nessa história que Marcos fala, eles não tinham entendido. Então, será que eles não tinham entendido porque era bom até ser amigo do rei, pegar um ministério lá? Pegava um pouco da fama. Essa aqui não pega? Claro que pega, irmãos, claro que pega. Eu tenho um trabalho secular. Eu já trabalhei para artistas famosos. Irmão, aquele palco é um perigo. O palco é um perigo. Pode ter certeza do que eu estou falando. É um perigo. Você está aqui no palco e tem alguém famoso aqui, você é assediado depois. É que eu nunca subi no palco, meu trabalho era por trás. Mas, se você estiver no palco, pode fazer qualquer coisa. Eu vou brincar com vocês, hein? Veio trocar o microfone aqui. Quando desce, você é assediado, porque você é amigo do famoso. Então, vamos aprender com isso. Quando começar a subir alguma coisa na sua cabeça, vai orar. Vai orar. Se você tem um propósito, que é servir a Deus com o seu talento, não desvirtue para servir a Deus por dinheiro. Por que você está servindo a Deus? Não é por talento? Então pronto. É por talento, acabou. Não que eu discorde, se vê um cantor, uma pessoa famosa, tal, ela tem os custos dela, claro, movimenta um monte de equipamentos, tem um custo. Mas eu tenho que vir por causa de Deus. Ou não. Pensem nisso. Então eu acho que aqui na minha novela, o discípulo pecador, que sou eu, ele ia pensar, estou aqui estou no palco. Estou no palco. E Jesus pega e, olhe, Marcos e Mateus, hein? Constrangeu, sobe no barco. Na minha novela, hein? Quando eu falo novela, você que nos visita, é que eu brinco que essas novelas que passam aí, eu gostaria de dar assessoria, porque eu ia inventar um monte de história. Porque na minha história aqui, quando Jesus fala, vai para o barco, eu falo assim, Senhor, não, mas deixa eles aplaudirem só mais uns 5 minutinhos aqui, Senhor, olha, porque eles querem fazer o Senhor rei, vamos aproveitar essa fama uns minutinhos aqui, e eu acho que daí vem Jesus. Eu mandei para o barco, eu falo, tá bom. Aí ele, agora, tá bom, igual minha mãe, tá bom, estou indo, porque ele fala que obrigou, que constrangeu. Então, os discípulos não queriam ir para o barco, não. Pode ser por isso, e pode ser porque pescadores que viram que tinham nuvem lá. Aí é difícil, não? Eu estou indo lá e estava ficando de noite. É o que a Bíblia diz, chegar no fim do dia. Olha, esse negócio de navegar de noite não é bom. Não é bom de noite. Pensa bem, não é bom. E aí mas eles foram, né? De qualquer forma. O que temos que aprender aqui? Irmão, na dúvida, ore.
ore. Você acha que está se exaltando? Ore. Se você acha que está desviando da missão, ore. Siga o exemplo de Jesus. Ele ficou sozinho orando. Ele não queria nem os discípulos do lado e não queria a multidão. E eu vou brincar, talvez porque todo mundo estava encantado, pensando que o milagre de pão, de multiplicar pão, de sobrar pão, era um milagre para este mundo. E não era. O objetivo dos milagres, João diz, é que a gente saiba que ele é o Filho de Deus. Era esse o objetivo. Esse. Mas o coração estava endurecido. Vamos lá. Volta para João capítulo 6, onde eu quero que os irmãos cheguem comigo lá. João, capítulo 6. Deixa eu antes só lembrar os irmãos aqui. Só para lembrar, pode ficar aí no capítulo 6, hein? João escreve assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesses livros. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, esse é o objetivo. Se você ouvir os milagres de Jesus e pensar em outra coisa, não está certo. Não está certo, porque está escrito o objetivo aqui. O objetivo é esse, tá? Então, por isso que eu estou fazendo essa série com os 7 milagres de Jesus. Mas vamos lá. João capítulo 6, agora no verso 17. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha vindo a eles. Então, irmãos, eles estão que mar? Mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré, que na verdade é um gigantesco lago que chamamos de mar, tá bom? Mas é mar com todos os problemas e comprido. E o que diz aqui a Bíblia? Marcos diz que ele obrigou, eu já falei isso, e aqui o que nós temos que notar, estava já escuro. Esse era o grande problema. E Jesus não estava com eles. E aí eu fico pensando, eu fiquei perguntando, né? Você está com Jesus. Um homem de tanto poder, que eu acabei de vê-lo, vendo assim, a pessoa acabou de vê-lo multiplicar, mais de 5.000 pessoas, ele multiplica pão, ele pega 5 pães, 2 peixes, multiplica, todo mundo come e sobra 12 cestos de pão. O povo quer fazer rei, Jesus fala, não, vai para o barco, e está ficando de noite, e eu estou vendo nuvem. Não era uma tempestade, não era, mas de noite era ruim, aqueles pescadores sabiam que era ruim o negócio, não era bom. Então, você deixou a festa. Sabe aquele pai fala, tal hora está em casa, mas a festa ficou boa agora. Agora é hora de ir para casa, acabou. Então, foi para casa no meio da festa, Jesus vai e eles chegam lá, eles estão no escuro e sem ver Jesus Cristo. Já pensou que muitas vezes Deus faz isso conosco? Parece que a gente está tudo bem, de repente, o negócio vira. Você fala, mas que é isso, Senhor? O Senhor está me mandando para um lugar escuro, para um lugar que o Senhor parece que não está lá. Não, Deus tem os seus propósitos. E o pior, ou o melhor de tudo, é que Ele tem o tempo dEle. E o tempo dEle é muito diferente do nosso. Muito diferente. Então, se você está aí num lugar que acha que, Deus me abandonou, ou eu estou no escuro, eu estou sozinho, não se preocupe, Deus está olhando. Não tem lugar que Ele não está, viu? Não tem lugar que Ele não está. No fundo dos seus problemas, Ele está lá. No auge do seu sucesso, Deus está lá. Quando o apóstolo Paulo diz em tudo dai graças, dai graças quando estiver no auge, dai graças quando estiver no fundo do poço. Por quê? Nós não damos graça pela situação. Senhor, obrigado porque eu estou no fundo do poço. É difícil a gente falar isso. Mas, Senhor, obrigado porque eu estou dentro da Tua vontade. É esse que é o negócio. Você vê os profetas, às vezes Deus mandava eles sofrerem.
E aí? E os que obedeciam dava certo. Os discípulos foram. Irmãos, eu brinco de novela porque assim, eu me coloco no lugar deles. Não era boa ideia de ir de noite num barco. E Jesus fala que não vai junto. Porque quando Jesus está, é fácil. A gente vai até, não nesses milagres que João não relata, mas tem uma hora que Jesus no barco dormindo e ele acalma. Então aí é mais fácil. Mas sem Jesus, sem nada. Então, se você pensa que está sem Jesus do seu lado, não é verdade. Ele está. Pastor, mas eu estou vivendo uma vida de pecado. Pior ainda, ele está vendo. Isso é que dói. Você pensa que quando você faz pecado, Deus não está te vendo? É? Não, eu virei as costas para Deus. Mas ele não virou para você. Que coisa, hein? Cuidado, o Senhor Deus está vendo. Ele conhece o teu e o meu coração. Pode parecer um barco escuro. Lembra que não tinha, irmãos, iluminação, hein? Nós estamos lá, não tem aqueles holofotes, não tem nada, hein? Devia ter um lampião, alguma coisa parecida com fogo, que conforme a água vai batendo, vai acabando. Mas Deus estava lá, e Ele sempre sabe. E Ele sabe do bem e do mal. E se você continuar, João, volta comigo em João. No verso 18 e 19 diz assim, e o mar se levantou. A palavra é essa, irmãos, é levantar. É que as águas sobem porque um vento grande assoprava. Então o vento como que subia. Sabe quando você ouve ondas de tantos metros de altura, né? E vamos lembrar que esses daqui não são surfistas não, eles são pescadores. Onda não é bom para eles não. E aqui diz no verso 19, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, temeram. Então, Jesus estava andando no mar e aproximando. Agora aqui eu tenho que parar para a gente pensar um pouco. Nós vamos falar das medidas, mas eu quero que você vá comigo em Marcos, perdão. Mas senão eu vou ler aqui, tá? No Marcos capítulo 6, olha como é que ele fala no verso 47. Capítulo 6 de Marcos, verso 47, diz assim, e sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e sozinho em terra, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Olha o relato que é diferente. Quando Marcos, diferente assim, complementar, né? João diz as medidas. E Marcos diz que, e vendo, Jesus estava vendo. Mas ele não estava no topo da montanha lá orando? Estava. Mas ele estava vendo. Ele conhece o coração. E ele sabia do que aqueles homens estavam sofrendo. E Jesus sabia que tudo estava se perturbando. Agora, quando eu comecei a estudar as medidas, hoje eu peguei e relatei um pouco mais, vamos dar uma olhada como é que é essas vigílias. Antigamente, ou antes desse relato aqui, os judeus usavam 3 vigílias, agora eles usavam 4, 3 horas cada uma. Então, começa a partir das 6 das 6 da tarde, né? Então vai 9, depois meia-noite. Isso daqui seria por volta, irmãos, você contar das 6 da tarde, isso vai dar mais ou menos 3 horas da manhã. Então, peraí, eles saíram lá no fim da tarde, era 3 horas da manhã. E o que mais? Se você pegar aqui em João, eles tinham navegado uns 25 ou 30 estádios. Quanto é um estádio? Um estádio bíblico é mais ou menos 180 metros. Isso quer dizer que 30 estádios dá mais ou menos 5 quilômetros. Cafarnaum de Betsaida pelo mar dá mais ou menos de 10 a 12 quilômetros. Pastor, eu não lembro dessas medidas, só importa o seguinte, eles navegaram até as 3 horas da manhã, remando, e tinham chegado na metade do caminho.
Você já pegou uma viagem que parece que dá tudo errado? Fura o pneu, tem bloqueio, aí seus filhos choram, aí você fala assim, mulher, passa a bolacha que você comprou. Que bolacha? Você não pegou a bolacha? Não pegou a bolacha. Já aconteceu, vocês estão rindo porque isso aconteceu, né? Comigo já aconteceu com vocês também, né? Não, você não tem nada para comer aí, tem nada. Aí você vai lá, abre o porta-luva lá, e você fica disputando aqueles restinhos de bolacha que as formigas deixaram, e faz alguma coisa para as crianças. Sabe aquela vez que não dá certo? Aí a sua esposa, eu vou falar esposa ou marido, tá? Depende de quem está dirigindo. No meu caso, a Mariana dirige também bastante. Ela fala, quanto tempo falta? Ela falta na metade do caminho. Fala, não, essa viagem não acaba nunca. É essa viagem que eles estavam tendo. Já lembrou daquela que você teve? É essa daí. Não acaba nunca. Nós rodando lá, tudo está contrário. Ainda por cima a criança começa a chorar. E quando começa a chover, o para-brisa tem sempre aquele um que fala, mãe, quero ir no banheiro. Aí você fala, é número 1, número 2. Aí a pessoa responde e fala, acabou. Aí acabou. É aquela viagem, irmãos, é aquela viagem que eu estou falando. Eu imaginei aqui aquela viagem. Irmão. Eles lá navegando e remando e nada, andaram até 3 horas da manhã, andaram metade do caminho e a chuva não parava. E daí você fala assim, aí olha, né, e vou brincar aqui, no meu caso aqui está, eu estou dirigindo no meu barco aqui, né, e a Mariana está de copiloto lá. Aí eu pego e falo, nossa, Mariana, que viagem difícil, hein? O que falta acontecer? Ela fala, quem é aquele homem aqui do lado? Eu falo, não. Começa, mano, inventa. O que é isso? Não, tem um homem, onde é que ele está? Ele está andando no mar, não, para aí, pessoal. Já não basta tudo isso, ainda tem um fantasma. Aí eles saem gritando. Porque, irmão, você fala, a pessoa acreditava em fantasma? Irmão, você está no meio do mar, o vento contrário, você nadou, você remou, está na metade do caminho. Irmão, qualquer coisa é assombração para você, está doido. Irmãos, pensa bem. Você não quer ver nada. Você está querendo uma cama, você está querendo descansar, você está querendo que acabe aquela viagem. E Jesus aparece no meio desse mar. E eles sabiam que faltava meia hora. Ou seja, se o fantasma é fantasma, e aí eu sei lá o que ele é monstro do Lago Nasser, eu não sei o que ele é, mas se aparece o fantasma, eles só tinham uma certeza, não temos escapatória, porque estamos em 2 metades. Na metade da noite e na metade do lago. Pronto. E provavelmente no fim da vida, não estava na metade, porque aí já morreu. Morreu, era isso que eles estavam pensando. Eu fiz, irmãos, esse drama porque eu acho que foi isso que aconteceu com eles, no desespero. De tudo isso ainda veio um homem andando no mar, que eles não sabiam quem era. Eles viram um vulto. Porque aqui fala que viram Jesus, mas até então eles não sabiam. Eles só viram um vulto. E o que acontece? Parece fantasma. E o que a Bíblia diz, né? João aqui é uma narração linda, né? Ele fala, e vou ler de novo o verso 19, hein? E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, que nós já vimos aqui, 5 quilômetros, viram a Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco e temeram. João é soft. Vamos lá em Marcos capítulo 6. Marcos já é meio escritor de novela, ele já põe uma emoção, né? Aí ele vou brincar aqui, né? Contra-rega, põe aquelas músicas, põe um tambor aí, né? Para ficar aquele coisa. O que diz aqui, olha? Verso 48 do capítulo 6 de Marcos. E vendo Jesus, né? E Jesus vendo que se fatigavam ao remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximando-se deles, andando sobre o mar, queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Fantasma! Foi assim, saíram gritando. Você acha? Eu falei, você grita, você faz qualquer coisa, você está no desespero. Irmãos, aquele monte de homem virou um monte de ratinho acuado por gato, porque estavam morrendo de medo. E para eles, fantasma, qualquer coisa que fosse. Mas se não existisse fantasma, eu ia morrer, tanto faz, se foi um fantasma, se foi um bicho, morreu, vai morrer. Eles estavam morrendo de medo, de medo. E aqui, você vai para Mateus, então,
Mateus detalha mais ainda esse milagre nesta hora. Mateus capítulo 14, vamos lá comigo, Mateus capítulo 14. Perdoe eu ir rodando tanto, mas é que são textos paralelos, irmão. A história tem que ser contada a três mãos aqui, né? Tem que ser. Mateus capítulo 14, verso 26. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E aí Mateus dá alfinetada também. E gritaram com medo, hein? Aliás, olha, parênteses aqui. Vocês notaram que Mateus é o que conta, assim, mais Marcos? Eu acho que os outros não queriam, acho que Lucas não quis contar, né? Porque falou assim, olha, esse negócio aqui dá... O negócio de ficar contando o medo da turma aqui, ele não quis não, porque uma vergonha esse bando de discípulos morrendo de medo, hein? Não tem Jesus? Você que está nos assistindo, eu não sei se você que nos visita, se não é crente em Cristo Jesus, saiba que o crente, o cristão, tem medo, viu? Confia em Deus. Confio em Deus. Nós confiamos, mas nós temos medo, viu? A gente tranca a porta, a gente se previne na hora de sair, a gente tem medo também. Porque nós somos medrosos, nós somos desse mundo ainda. Nós esperamos a vinda do Senhor Jesus. Mas nós temos medo. Porque isso faz parte do jeito que Deus nos criou. Então eles tinham medo. Não eram covardes, só tinham medo. Sabiam do real perigo. Era um real perigo. Aqueles homens já tinham navegado naquele mar por muitas noites. E sabiam que uma onda que virasse o barco, naquele lugar onde eles estavam, a 5 quilômetros, não consegue nadar. Irmãos, nadadores experientes morrem afogados. Aliás, a maioria do pessoal que morre afogado é porque sabe nadar. Vê se eu morro nadando. Quando eu chego a 1 metro da areia, eu falo, já está bom, pessoal. A onda vem até aqui, eu já caio fora. Morro de medo. Agora, quem não? Eu vou lá no meio. Ai, vai lá no meio, nada. Aí tem que ir aquele salva-vida lá, apitando lá para vir. Eu não vou. Então, o pessoal que tem essa habilidade, eles têm medo. Eles sabem do risco que tem. Por isso que eles estão gritando fantasma. Bom, verso 27 de Mateus 14. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo, Pedro disse, Senhor, se és tu, manda ir contigo por cima das águas. E disse ele, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui vamos pensar, irmãos. Jesus falou com eles, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Pedro falou com Jesus. Quando Pedro afunda, Jesus estende a mão. Sabe o que significa? Irmãos, que o fantasma estava do lado do barco. Não era longe. Você já pensou nisso? Na hora que eles viram Jesus, Jesus estava ali. Quer dizer, era um fantasma que acabou, já estava dominado o barco. Não era assim, ele está lá longe, eu estou ouvindo. Não, porque Jesus estende a mão, conversa. Então ele estava tudo pertinho, irmão, estava pertinho, o fantasma andando do lado. E Pedro, aí nós temos que achar interessante, né? Pedro, irmãos, ele foi muito ousado. Por mais que você possa falar, eu sei que Pedro negou Jesus, tal, mas, irmãos, o ímpeto de Pedro era de uma coragem fora do comum, irmãos. Era fora do comum. Tem medo, porque heróis têm medo. Heróis, eles vencem o medo, mas têm medo. Heróis se escondem. Tem momentos que a gente não é tão corajoso como não foi na hora dele negar o Senhor Jesus. Mas Pedro foi ousado e corajoso. Porque ele fala para Jesus, se és tu, ele não está duvidando do poder de Jesus, veja bem. Ele está duvidando do fantasma. João não fala que nós temos que testar o Espírito. Ele, se for o Senhor, então que eu ande por cima
Olha as palavras dele. Volta aqui, verso 28 de Mateus, capítulo 14. E respondendo-lhe Pedro, disse-lhe: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Nadando eu não quero ir. Esperto, Pedro. Está certo ele. Tinha que ser algo sobrenatural. Porque o Senhor Jesus já tinha curado o homem lá de Betesda. Ele tinha multiplicado pães. Ele tinha curado pessoas. Um milagre era muito comum. Então ele falou: se é Jesus mesmo, você vai fazer eu andar. E aí Pedro começa a andar. E a Bíblia diz que, verso 29, e ele lhe disse, Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, exatamente como ele falou para Jesus, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Irmãos, aqui eu vou parar. Senhor, salva-me. Mesmo no meio do mar, irmãos, Pedro era um exímio nadador. João diz, lá no final, não vou lá agora, tá? Mas lá no capítulo 21, depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus aparece na praia, Pedro está pescando, e ele está nu. E quando João fala para ele: é o Senhor, o que ele faz? Ele pula na água, no meio do mar, ele não está nem aí, ele pula, ele fala: sou pecador, ele sabia nadar. Então, por que ele pediu para salvar? Porque, irmãos, era coisa que só Deus podia fazer, porque a tempestade, nós vamos ver aqui, não tinha acabado ainda, hein? A tempestade acaba depois que ele vai no barco, está correndo solta lá. E eu fiquei pensando, pense comigo, o que faltou em Pedro? Por que ele afundou? Você sabe por quê, mas eu vou dizer algumas coisas que não foram. Faltou coragem para Pedro? Faltou. Coragem ele tinha. Faltou habilidade para Pedro? Não, ele sabia nadar. Faltou conhecimento para Pedro? Não, ele conhecia aquele mar, ele pescava ali. Faltou coragem? Não, ele enfrentou o fantasma. Porque vamos imaginar, volta aqui, vamos imaginar, pensar na nossa novela. E se fosse um fantasma, alguma coisa sobrenatural? Algum demônio que ele já tinha visto Jesus expulsar? Ele tinha que ter coragem. O que faltou? Só faltou fé. Se vê como é o essencial. Não, eu fico pensando em você, que fica: eu tenho que trabalhar, que abre mão de coisas de Deus. Irmão, vai na fé, meu irmão. Essas coisas vão passar. É fé que falta. Olha, aqui em São Paulo nós temos um pecado gravíssimo, chamado trabalho. Pastor, eu não fui porque estava trabalhando. Irmão, não mudou nada. Pedro também trabalhava. Não adianta você ter coragem, ter habilidade. Não, se não tiver fé, não vale nada. Não vale nada, nada. Você afunda. Entenda isso, você afunda. Porque Jesus não falou: você não sabe nadar? Ué, Pedro? Não, ele não falou nada. A bronca dele faltou fé. Porque a fé é o que nos mantém em cima da água. A fé é que nos mantém acima dos problemas para resolver. É a fé, não é a responsabilidade. Não, será que sou só eu? Tem coisa no trabalho que você não sabe resolver. Não sabe resolver. Não sabe, não tem solução. Essa hora é só fé. Não é coragem. Tem que ir lá, sei lá, fazer uma entrevista com alguém que você sabe, falar com o seu chefe, com o diretor, sei lá. Você tem coragem, você vai lá. Mas você precisa de fé. Você precisa de fé. Assim como Pedro, assim como eu. É por isso que hoje, você que está me ouvindo, eu pergunto: você tem fé em Jesus Cristo? Então anda sobre as águas. Por que ficar preso? Eu vou falar com você que está aí sentado aí no seu barco, que você chama de sofá. Não é tão confiável como você pensa. Não desejo nada de mal para você, mas a nossa vida depende da fé. Nós vivemos por fé e não por vista, não é isso que a Bíblia diz? O justo viverá pela fé. Irmãos, quando nós começamos a achar um monte de problemas para atrapalhar a nossa fé, nós estamos procurando tempestade. Não procure tempestade. Para quê? Haja com fé. Prudência, sim. Sempre tem que ter prudência. Mas fé é essencial. Está faltando fé aí nessa vida?
Tá, muitas ondas aí te pegando, irmão, precisa de fé. Pastor, você não sabe do meu problema, e realmente eu não sei. Você não sabe o que eu estou passando, realmente eu não sei. Mas Deus sabe. Você não vê o que acontece na minha casa, realmente eu não vejo, mas Jesus vê. Ele é aquele que estava lá no monte orando, e ele via os discípulos sofrendo durante a noite inteira. E por que ele não foi antes? Irmãos, Deus sempre tem um propósito no nosso coração. Vou brincar, não está na Bíblia. É a novela O Discípulo Pecador. Eu estou lá conversando com Pedro. Pedro, a gente agora mesmo queria ser rei, agora nós morrendo aqui. Ó. Adiantava se a gente ganhasse mais 5 minutos de aplauso e morresse nesse barco? Adianta ter a fama, ter o sucesso sem Cristo? O barco afunda. Imagine que eles tivessem ali ganhado uma grande honra. Vamos encher vocês de presente. Vocês estavam com Jesus, imagina. E daí entra no barco e morre afogado. Não adiantava. Jesus é que tem que nos satisfazer. É por isso que nós temos que pensar. Eu sei que é difícil para você que não é cristão entender isso, porque até para cristão é difícil. Até cristão. Eu, pastor Ricardo, vimos isso. Não, pastor, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tinha que fazer isso. Não, cadê a fé? Cadê a fé? Olha, eu vou falar com o Ricardo, que é o pastor que está aqui também. Não, nós temos tantos ou até mais problemas do que você pode imaginar. A gente está aqui, heróis não, heróis nada, a gente vive pela fé. Eu sempre falo para você, né, olha, os primeiros a me cumprimentar, quando eu terminar eu vou lá cumprimentar, né? Vocês sabem, né? Todo mundo fala, já ouço quase todo domingo, pastor, que mão gelada. Eu falo, mão, fica gelada. Toda vez que eu vou aqui, fica gelada. Aí vocês notam, né? Tem um cantor aí que diz que ele tem uma perna ruim, ele fica sempre balançando. Olha a minha aqui, ó. Eu fico sempre balançando, eu não tenho perna torta, não. É que o joelho quer bater. Claro, irmão, é assim que funciona. A gente tem medo mesmo, tem temor do Senhor, tem que morrer mesmo de medo. Falta fé, irmão, lembra de Jesus. Vamos lá, volta para João capítulo 6. Porque senão esse barco vai mais longe ainda, eu tenho que parar ele. Então, vê, João só fala no verso 20, mas ele lhes disse, sou eu, não tem mais. Aí Marcos e Mateus, escreve aí, ó, 20 capítulos da minha novela lá. Mas aqui no verso 21, onde termina esse milagre, diz assim, então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Irmãos, João, como sempre, esse relato simples, o objetivo dele era mostrar o poder de Jesus, mas vamos dar uma olhada como é que Mateus relata? Volta comigo lá, Mateus capítulo 14, verso 32 e 33. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Irmãos, quando João diz, eles de boa mente, significa agora eles compreenderam um pouco do poder de Jesus. Agora eles viram quando ele entra no barco, o vento acalma. Que esse homem que anda em cima do mar tempestuoso, que esse homem que acalma os ventos, ele é o Criador do céu e da terra, do mundo e tudo que nele há. Só que esse mundo e tudo que nele há, inclui eu e inclui você. Você é criatura dele também. Nós queremos nos rebelar contra o Criador, mas nós vamos só sofrer. Lá em Jó diz, quem foi que se rebelou contra Deus e ganhou? Ninguém ganha. Ele é o Criador. Você pode falar, mas eu não concordo. É um problema seu que você não concorda. Ele é o Criador. Problema seu. Eu também não concordo com os impostos e pago. Fazer o quê? Não adianta não concordar? Não adianta. Não. Eles reconheceram, és verdadeiramente o Filho de Deus. Eu queria que você pensasse comigo, né? Vamos terminar aqui, porque aqui em João, capítulo 6, 21, voltando lá, né?
Logo o barco chegou à terra para onde iam. Vocês notaram a palavra que ele coloca aqui, e logo? Para quem ficou a noite inteira para andar metade do caminho, depois que acalmou. Sabe aquela história que você está tudo ruim, de repente, no meio da estrada faltou tudo, chega aquele caminhão guincho e fala, você está com um problema aí? Peraí, eu vou te carregar, eu tenho aqui um sanduíche para os seus filhos, tem água, e nós vamos parar num posto ali, e daqui vamos continuar a viagem, você pode dormir. Você fala, ai, 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 é isso que eu queria. Foi isso que Jesus deu, porque daí, rapidamente, eles foram. Não ficaram até o meio-dia dirigindo. Eles andaram na velocidade normal que eles tinham e chegaram bem rápido, porque antes o vento era contrário. E aí o Senhor, que coordena o vento, pôs o vento a favor. Aí o Senhor tirou a tempestade. E daí eles chegaram. E reconheceram no barco que Jesus era o Filho de Deus. Você já fez isso? Já reconheceu que Jesus é o Filho de Deus? É isso que precisa fazer. Precisa de reconhecer isso na sua vida. Você que é crente, lembra. É isso que você um dia aceitou Cristo. Nós batizamos pessoas hoje de manhã. Porque elas disseram, Cristo é o Filho de Deus, é o meu Salvador. Já terminei, hein? Eu já terminei. Eu vou de novo no texto lá, que a gente está lendo toda vez que eu prego aqui. João, capítulo 20, que é o que eu tenho lido, né? Deixa eu ver, estou no 21? Estou no 21, aqui, ó, não, no 20 mesmo. 20, verso 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, você tem vida em nome de Jesus. Por que você abre mão da vida? Para viver a vida do seu patrão? Para viver a vida do seu cliente? Para viver uma vida que não é sua? A sua vida é em Cristo. Nós temos isso. Temos que ser assim. Por que nós queremos ter a nossa própria vida? Vou lhe dizer, quando nós aceitamos Cristo, nós aceitamos que íamos entrar num barco a hora que Ele mandasse, de dia ou de noite. E se Ele mandou de noite, temos que entrar de noite. Quando você aceitou Cristo, você estava dizendo que nas tempestades, você ia ver os fantasmas que aparecem. Você disse isso. Ah, eu não lembro, pois lê direito o contrato, lê a Bíblia. Você falou isso, porque Jesus, através do evangelista João, diz que quando você tem o Espírito de Deus, o maligno não lhe toca. E daí você tem coragem para vencer. E não só vencer nessa vida, vencer na outra também. É por isso que nós estamos aqui, porque João não diz aqui, e para que crendo fique milionário, e para que crendo tenha um bom emprego. Não, ele diz, para que crendo tenhais vida em seu nome. Talvez você fale, mas eu não estou vivendo essa vida. Deus falou que deu. Deus falou que deu. E se você é um daqueles que abandonaram a vida, talvez esteja me assistindo aí, não, um dia eu não quis mais saber dessa vida. Lembre que Jesus falou, aquele que entra no meu barco eu nunca jogo fora. Porque ele disse, aqueles que o Pai me deu de maneira nenhuma os lançarei fora. Se um dia você foi para Cristo é porque Deus deu você para Ele. E se Ele te deu, não vai embora, volta. E se você está dando uma vida miserável, olhando só nesse mundo, abra os seus olhos. Deus vence a tempestade, o mais importante, Deus te dá a vida eterna. Esse milagre é bem claro para isso. Próxima vez que eu pregar, se tiver oportunidade, vamos continuar essa lista de milagres. Mas hoje eu queria que você pensasse neste milagre que nós estamos vendo hoje. Jesus andando sobre as tempestades da nossa vida. Vamos orar. Vou dar um minuto para você pensar aí na sua vida. Talvez seja bom você pensar nas tempestades. Ou usar até uma gíria aqui, nas enrascadas que você entrou. Mas Deus está lá. Ele está olhando. Ele está do alto da montanha. E a Bíblia diz que Ele está agora lá, sabia? Intercedendo por nós. Por mim e por você. E por todos aqueles que o aceitaram.
Se você ainda não aceitou, hoje é uma grande oportunidade que você tem de falar, olha, pastor, eu quero esse barco aí, eu quero entrar onde Jesus está. E aí você vai poder andar sobre as águas. Pode fazer prova de Deus. Talvez você fique remando um tempo ainda, até chegar no meio do mar, sofrendo, mas Deus vai acalmar o mar, porque Ele é o Deus que criou tudo. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai, por esta noite e pelos milagres que o Senhor nos conta, pelas coisas que a Tua Palavra nos mostra, para que nós possamos, ó Pai, acordar da nossa vida, Senhor Deus, onde ficamos tapados, sem enxergar, sem olhar para cima. Eu te peço que o Senhor nos abençoe para que possamos olhar os milagres do Senhor Jesus em nossa vida. Abençoe-nos, Pai, e nos dê, Senhor Deus, sabedoria para abandonar as coisas deste mundo que nos prendem e possamos olhar com fé para Jesus Cristo. Se alguém não tem Jesus nesta noite, aqui no templo ou em casa, onde estiver assistindo, Senhor, que hoje o Senhor possa levar salvação para ele e que pessoas se convertam, entregando-se a Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida. E é em nome dele que nós oramos. Amém.